Beleza. Tá gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando aí mais uma célula Identidade e Propósito, realizada todas as quartas-feiras, às 21 horas, né? Através do aplicativo Zoom, né? Um espaço que foi criado aí durante essa pandemia para a gente poder muito mais do que só continuar alimentando nossa comunhão, mas para que a gente estude e se aprofunde na palavra de Deus, né? E hoje, com muita satisfação, vamos ter a honra e o privilégio aí de ter o nosso querido irmão Tércio para trazer aí, né, o conhecimento, a sabedoria dele e da forma que o Espírito o conduzir para que Deus fale conosco essa noite poderosamente. Então, já te dando as boas-vindas, meu irmão, e pedindo para que você já faça aí uma oração para a gente dar início, e conforme você for ministrando, vai falando que eu vou jogando os versículos na tela, ok? Amém. Vamos lá, então, fechar os nossos olhos aí. Doce Espírito, nós levamos nossa alma a Ti para recebermos a Tua direção, a Tua palavra nesta noite. Nós confiamos que o Senhor tem algo para nos falar. Confiamos que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre você, que é a palavra de vida eterna. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. E mesmo que seja de forma remota, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas em nossas vidas, através de nós, aqui nesse momento. E também quando nós saímos daqui em busca de aplicar o que nós vamos aprender hoje aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje aqui para nós refletirmos. Que o Teu nome seja engrandecido e te pedimos, Espírito, para que você tome conta desse momento, porque se você não ministrar em nós, não fará sentido nós estarmos aqui. No nome de Jesus eu oro te pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Amém. Amém, meu irmão. Manda bala, meu irmão. Vamos lá, gente. Bom, como a Bíblia nos orienta, né? Nada hoje que eu vou trazer aqui é algo que eu tenho refletido bastante, que eu tenho procurado aprender bastante sobre isso. E como a Bíblia fala, né, a gente tem que falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então hoje eu vou falar sobre oração, aproveitar o que a Cleusa falou na última quarta, que ela citou lá a oração, né, dentro da palavra que ela trouxe sobre não foi depressão, né? Já fugiu a Ansiedade. palavra, né? Ansiedade, então, ou seja, o, o assunto oração, quando ela citou lá no meio da mensagem dela, foi algo que, né, me atraiu bastante, assim, pelo fato de eu estar procurando muito sobre isso, estudando muito sobre isso. Então, eu já queria que o Manuel... aliás, o tema da pregação de hoje é oração correta, tá? E para não criar, né, nenhum tipo de polêmica, né, oração correta significa oração bíblica, né? O intuito desse termo é de torná-la óbvia, né? Porque somente a oração bíblica é uma oração correta. E nós vamos ver aqui como que isso funciona, né? Um pouquinho de como isso funciona dentro da palavra. Manuel, por favor, jogue aí Tiago 5, 17, 18. Ele vai ser o texto que nós vamos iniciar. A gente vai dar uma boa passeada em em alguns textos da palavra e vamos começar com ele. Elias era era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Bom, eu não sei vocês, mas quando se fala de Elias, ou pelo menos quando se falava de Elias para mim, eu sempre lembrava de um episódio específico. Mano, você que tá com o microfone mudo aí, o que você lembra de Elias? A carruagem de fogo.
A carruagem de fogo. Normalmente a gente pensa em alguma coisa bem específica dele. O que eu penso, né, eu costumava pensar é algo parecido com fogo, que no caso é a oração que veio que caiu o fogo do céu, né? A oração que ele fez e consumiu o holocausto. Porém, para Tiago, não foi bem isso. Para Tiago selecionou aqui um outro episódio da vida de Elias, que foi a respeito da oração que ele fez, né, e parou de chover, e aí depois ele fez uma outra oração e voltou a chover. E deixa eu abrir aqui meu esboço. E curiosamente, lá, agora eu vou pedir para o Manuel colocar lá em 1 Reis, capítulo 18. Em 1 Peraí, que Reis. esse foi Juízes. Reis está em outro. 1 Reis. Vamos lá. Fica tranquilo que vai chegar, irmão. Tranquilo, É fica que, de é boa. que o de Reis, como você vai falar de várias passagens, eu vou deixar ele inteiro aqui. Aí você vai falando, eu vou Tá. rodando. Vai lá. Então, ou seja, aqui no capítulo 18 de 1 Reis, é onde está esse evento que Elias, que Tiago cita sobre Elias. E nesse mesmo capítulo, né, só para dando uma geral, aí no primeiro versículo ele diz, né, depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, tá na versão NVI, né, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ou seja, o episódio que Tiago falou sobre Elias está aqui em 1 Reis 18. Porém, né, para desespero meu, quando eu li isso pela primeira vez, lá no versículo 24, Já tá aqui. versículo 24 ele fala: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Ou seja, né, só para dar uma geral aqui, eu não quis colocar todo o capítulo, porque senão ia ficar muito longo. Então, ou seja, no começo, no primeiro versículo, nós vimos que Elias recebeu uma palavra de Deus falando assim: ó, vai lá, avisa Acabe que eu vou mandar chuva. E aí, beleza, Elias encontra Acabe, e aí, na hora que ele encontra, ele fala assim: ó, vai lá, convoca os povos lá, né, os profetas de Baal, que, em outras palavras, assim, vai cair fogo do céu, né? Então, as coisas começam a mudar. E aí a gente começa a perceber que a oração do que sai fogo, do que desce fogo do céu, é no mesmo capítulo em que Tiago cita sobre Elias. Mas ele não cita sobre essa oração, que para mim era assim absurdo, o fato de que Tiago não tenha mencionado a respeito da oração do fogo, né? E ele usou a questão da chuva. Mas vamos caminhando aí para desenrolar um pouquinho mais aí. Então a gente tem que perguntar, né? Mas não era chuva, né? Não era chuva que Deus tinha dito para Elias? No versículo 30, 31, diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Então a gente começa a ver alguns detalhes importantíssimos aqui. Ó. O versículo 30 que a gente leu, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, ou seja, esse período, não diferente de muitos períodos que acontecem durante o livro de Reis, onde os reis, né, vários reis assumem a liderança de Israel, o trono do Senhor estava destruído e Elias, antes de fazer a oração, ele restaura esse altar que era do Senhor, né? Que ele coloca as 12 pedras ali para simbolizar os 12 filhos de Jacó. E então nós começamos a ver outro elemento de Elias, né? Esse detalhe eu vou deixar ele um pouquinho para falar ele daqui a pouco. Tá? Aguardem esse detalhe aí de que Elias restaurou o altar do Senhor. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Aí, nesse momento, ele faz a oração.
e cai o fogo do céu, né? Daí que eu tô falando desde o começo aí, que para mim era um motivo de que, assim, Elias era o cara, quando falava de Elias, não, Elias é o cara que fez fogo sair fogo descer do céu, né? A oração dele fez fogo descer do céu, então acontece esse episódio aqui, só que aí a gente fica com uma pergunta aí, né? Mas Deus não mandou Elias orar para cair fogo do céu, né? É um ponto bem curioso isso daí, porque no começo, como nós lemos no versículo 1, ele fala que, né, avisa Acabe que eu vou mandar chuva, né, e não fogo, né? Então, é, assim, para mim, essa questão da oração de Elias, que ele fez cair fogo do céu, parece que começa a se tornar uma oração, assim, uma coisa meia boca, né? Tipo assim, como se fosse uma coisa bem simples de acontecer. Falar, vou ali fazer uma oraçãozinha para cair fogo do céu, né? Tipo, começa, parece que se tornar, já que Tiago não menciona aí essa oração, parece que começa a se tornar, foi um episódio aí qualquer da vida de Elias, né? Já não é mais aquela coisa, né? Aquela oração poderosa, aquele evento cinematográfico, né? Na vida de Elias, né? Então, beleza. No versículo 41, diz o seguinte: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aqui, meus irmãos, o caldo começa a engrossar. Aqui é uma riqueza da palavra de Deus que eu fico assim abismado, constrangido com os elementos que tem né, nesse capítulo todo e especialmente aqui. Então Elias disse aí no versículo 41, olha só o que ele disse: Pois já ouço o barulho de chuva pesada. Elias nem tinha começado a orar ainda, como nós vamos ver. Porém, o que Elias está. Esse elemento aqui, essa palavra aqui que Elias diz, já ouço, isso daqui aponta, para mim, aponta lá para Romanos 10, 17, se não me engano. Não precisa abrir, não, Manuel, que eu não pedi para você colocar daqui, que é só um trecho. Romanos 17, 10 diz: Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, ou seja, o que Elias estava ouvindo, né, no caso aí no 41, é isso mesmo? Que ele ouviu a voz de. Nem precisa, Manuel. Tranquilo. Então, ele já ouça o que ele estava ouvindo, né? Ele fala que era o barulho da chuva, mas antes, né, ou talvez em paralelo com esse barulho da chuva, nada mais é do que o que Deus tinha dito lá no versículo 1. Vá, diz Acabe, que eu vou fazer chover. Então, ou seja, Deus já tinha dito, então Elias, por ouvir a palavra de Deus, então a fé vem de que ele vai chover, que vai chover. Então, ou seja, vai chover e não importa. Vai chover, Deus disse e ele vai cumprir. Então, ou seja, esse elemento aí é muito forte assim para nós já adquirirmos aí detalhes da oração correta, né, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E aí no versículo de 42 a 44, ele diz, né, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse o seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então ele disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Abrindo parênteses aqui, aproveitando o gancho, né, Manuel, de segunda-feira lá, o 7, né, o tanto de 7 que apareceu lá na segunda, tá aparecendo mais uma vez aqui, né? Beleza. Então, uma pergunta. Vocês viram aí que Elias orou 7 vezes. Pergunta, né? Pra gente, uma pergunta que retórica, né? Por que Elias orou, já que Deus havia dito que iria chover, né? Pergunta curiosa aí para nós já irmos refletindo. Depois eu vou perguntar de novo isso no final, tá? Mas antes de nós respondermos, né, essa pergunta, Manuel, Juízes 10. Não. Opa. Juízes. Juízes 10.
de 10 a 15. Samuel, agora vai. Aqui, manda lá. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos balins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moanitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Olha só o que Deus diz. Por isso, não os livrarei mais. Deus está dizendo para um povo que está clamando para ele, tá? Esse é um pequeno detalhe aí. Aí o que Deus, aí que Deus, né, coloca mais fogo na lenha. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Esse versículo 16 agora que é fundamental. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. Isso aqui é demais. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha só que interessante esse trecho. No começo, desde o começo, o povo está clamando a Deus. O povo está né, ali rasgando o coração, né? A gente pode dizer ali, os caras estão pedindo para que Deus ajude eles, mas Deus não responde. E Deus ainda fala, não, eu não vou ouvir, porque clama esses deuses aí que você está. Ou seja, você vê elementos aqui de fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, mas ao que parece a fé aqui, nesse momento aqui, não está sendo bastante. Isso é um tanto quanto curioso, Leva depois, porque antes de ir embora, posso pegar o dinheiro, deixar aqui pro meu pai. isso aqui é um tanto quanto curioso, porque a fé está inclusa, que o povo está clamando por Deus, mas Deus decide que não vai ouvir. E antes de nós resolvermos isso, coloca aí, Manuel, 1 Samuel, nós vamos ver mais um elemento a respeito dessa passagem de Juízes. Olha só, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, né? Esses súplicas aqui no hebraico é de chorar mesmo, é de se lamentar ali, então eles buscavam o Senhor com bastante choro. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se, condicional aí, se vocês querem voltar-se ao Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Igual quando nós acabamos de ver em Juízes, o povo aqui eles tinham fé, eles estavam clamando, chorando, eles estavam suplicando para que Deus atendesse, mas Deus não iria atender. Inclusive, Samuel aqui diz, né, se vocês querem buscar de todo o coração, né, o detalhe é, né, de todo o coração, realmente, se vocês querem isso, vocês têm que largar os deuses. E aí é o que aconteceu em Juízes, acontece aqui. O povo tinha a crença em Deus, tinha fé em Deus, mas o povo não tinha uma coisa, que era a obediência à palavra de Deus. A obediência que eu posso dizer, ver se está de acordo aqui com o meu esboço aqui, a obediência radical, né? Que era a obediência de acordo totalmente com a Bíblia. Não bastava só ter fé. O povo, nós acabamos de ler, o povo clamava a Deus. Eles tinham fé para clamar a Deus. Só que a fé não foi o bastante, né? A fé não foi o bastante para que eles tivessem a resposta desejada de Deus. E então, ou seja, respondendo aquela pergunta de Elias, né? Por que Elias orou? Agora o Manuel pode até voltar lá para 1 Reis 18, que nós já estamos caminhando já para a conclusão desse bloco. Nós podemos crer, volta lá no versículo 2 agora, Manuel, que Elias, ele foi obediente, né? A gente tem um detalhe aí, precioso aí, ó. Deus disse, né? Vá apresentar-se a Acabe, e Elias foi. Quão profundo é isso? Quão simples, mas quão profundo é isso, né? A obediência naquilo que Deus pede para fazer e cumprir
aquilo que Deus está exigindo de nós, né? Então, ou seja, nós temos aí, na questão da obediência de Elias, nós temos também o elemento de quando ele restaurou o altar, né? E ele diz, o meu povo será Israel, seu nome será Israel, né? Quando ele pega as 12 pedras e restaura o templo, o altar ali, antes de fazer a oração que vem e cai, o fogo consome. Então, aquele altar ali está restaurado. Então, é uma simbologia de que a obediência, né, a obediência de Elias está alinhada com todo o elemento que Deus exigia para a nação de Israel. Então, Elias foi o cara que restaurou, né, pelo menos ali naquele momento, a nação de volta para Deus. Então, ele trouxe todos os elementos necessários para que a oração dele fluísse. Então, a oração correta é quando nós devolvemos a oração, né? Devolvemos a Deus a sua vontade, né? Então, no final, quando nós lemos sobre Elias, que ele orou 7 vezes para que a vontade de Deus se cumprisse, né? Ou seja, nada mais é do que obediência, né? Deus havia dito, e aí no final nós vemos Elias orando para que se cumprisse aquilo que Deus disse que iria se cumprir. Né? Ou seja, então a oração totalmente de acordo, você devolve as palavras de Deus, você recebe essa palavra e você devolve essas palavras para Ele, né? Que oração melhor do que essa, do que a própria palavra, né? Do que orarmos a própria palavra de Deus, né? Por isso que nós temos que aprender diariamente a orarmos de acordo com a Bíblia, a orarmos de acordo com a palavra dele. E agora nós concluímos voltamos lá em Tiago de novo, que vem a cereja do bolo aqui nesse texto, que é maravilhoso. A versão NVI, ela optou por traduzir ali no versículo 17, ele fala, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Essa palavra fervorosamente, que a NVI usou né, como tradução, na verdade, ela é no original grego, ela é uma variação da palavra oração, né? No caso, seria algo como oração dirigida a Deus, em vez de fervorosamente. Você pode me falar, tá, mas oração dirigida a Deus é óbvio que é uma oração dirigida a Deus. Será que é óbvio? Porque, assim, a oração dirigida a Deus é o adjetivo da oração de Elias. Não é a oração em si. Então, é como se a gente fosse ler mais ou menos assim, ó. Elias orou a oração dirigida a Deus. Né? Então, ou seja, tem oração bonita, tem oração legal, tem oração poderosa, mas tem a oração dirigida a Deus. E essa foi a oração de Elias, né? Nós poderíamos até tirar, né, esse dirigida a Deus, digamos assim, para dizer que Elias orou a oração, né? Dando um artigo definido aí para a oração não só de Elias, mas a oração correta, a oração que nós temos que ter diante de Deus. E aí, para, né, concluir já aí, a reflexão seria, né? Teria chovido se Elias não tivesse orado? Teria, da mesma forma, né, sido destruída Sodoma e Gomorra se Abraão continuasse intercedendo, diminuindo o número de justos que deveriam ter para que Deus não a destruísse, né? Porque Abraão intercedeu lá junto a Deus, né? Desde os 50, 40, 30, ele parou em 10, mas não tinha 10 justos lá. Jó é dito que ele era um homem justo. Talvez se Abraão tivesse orado até um justo, será que Deus teria destruído, né? A oração de Abraão ali era tão direcionada naquilo, tão íntima com Deus ali, que será que teria sido destruído, né? Para nós pensarmos um pouco, né? E uma frase que eu compartilhei semana passada, teria Deus atendido uma oração que Jesus teria Deus atendido uma oração que Jesus se negou a fazer quando estava sendo preso lá no Getsemane, quando os soldados vêm segurar ele fala assim, por acaso eu não poderia clamar a Deus, ele mandaria uma legião, né, vários anjos para me salvar, mas como cumpriria aquilo que está escrito, que tem que se cumprir? Ou seja, Jesus se negou a fazer uma oração. Será que se Jesus tivesse feito essa oração, Deus teria atendido? Né? Trazendo um pouquinho para a questão da oração, do poder que a oração tem em nossas vidas. Amém? É isso aí. Amém, meu irmão. Amém. Eu sabia que, né, não podia vir menos do Tércio, né? Eu vou falar bem pouquinho,
tá? Porque você encerrou com um negócio maravilhoso sobre a oração que Jesus se negou a fazer. Eu vi numa ministração do Tiago Brunet, e você viu, eu falei sobre quando Jesus tá ali no Getsemane, né? E ele ora a Deus e ele fala: Pai, se quiseres, afaste de mim esse cálice. A continuidade do versículo, o Tiago Brunet fala que é um seguro para que a sua oração seja perfeita e ela seja ouvida. Jesus continua e fala, né? Se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, eu acredito que Uhum. isso vem muito aí a ver com o que você trouxe para a gente hoje, com a gente devolver para Deus a vontade dele em relação a nós, né? Nas nossas orações. E Jesus, nessa oração que ele fez ali no momento de um dos maiores de angústia dele, onde ele suou sangue, né? Ele orou para que, se Deus quisesse, afastar dele o cálice, mas ele termina falando que, no final das contas, a vontade que tem que ser feita é a de Deus e não a dele, né? Sim. Por mais que eles fossem um. Então, maravilha, meu irmão. Gratidão aí pela sua palavra. Eu vou. Entrou o Rafa e a Rafa aqui durante a sua ministração. Sejam bem-vindos, viu, Rafas? É, Eu vou trazer o general já, porque como ele faltou semana passada, então eu já vou dar a palavra para ele logo no começo. Show de bola. Eu achei interessante, Tércio, olha que você falou, né? O orar, a oração dirigida a Deus. E de fato, orar vem da oratória, a arte de falar. E por que, né, que muita gente ora, não tem resposta, não é atendida por Deus? É porque Deus não está ouvindo? Não. Eu gosto daquele versículo que diz, né? Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para Uhum. gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, fugindo ao propósito, né? Aquilo que Deus planejou e direcionou para cada um. Então, quando a pessoa não tem esse conhecimento da vontade de Deus ligado à vida dela, ela fica gastando bala, orando, falando, jogando palavras ao vento. E aí Sim. nada acontece. E de fato, gostei desse insight aí, a oração dirigida a Deus, segundo a vontade de Deus. Perfeito. Resume aqui. É isso aí, valeu, Brunão. Como ninguém está levantando a mão, eu vou escolhendo aleatoriamente, tá? Então vamos lá. Cleusa, Oi. dê-nos a sua sabedoria também e a sua visão a respeito do que o nosso irmão trouxe aí com a condução do Santo Espírito. Boa noite a todos, né? Um tema, oração é a chave de tudo, né? Nós temos que estar ligados a Deus o tempo inteiro, né? Quando a gente é criança na igreja, a gente aprende que orar é falar com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, a gente ensina isso para os pequenininhos e tem que ter esse diálogo, né? Nós temos que falar com Deus e Deus tem que falar conosco. Então, oração e leitura da Bíblia precisa acontecer na vida do crente, né? E também a gente aprende quando é criança na igreja que Deus responde de 3 maneiras: sim, não e espere. São as 3 maneiras que Deus responde. E nós temos que aceitar, né, o que Deus tem para nós. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, que fala, né, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente acaba falando, na creche, a gente faz a oração do Pai Nosso todo dia antes do almoço, né? Mas a gente acaba fazendo mecanicamente, né? E ela é muito profunda,
Quando você diz, perdoa os meus inimigos da mesma maneira que eu estou perdoando, né? Então, se eu não tenho esse poder de perdoar, não é para o Senhor me perdoar, não, tá? Me perdoa só se eu perdoar. Então, a oração é uma coisa... Quando eu estou naquela vida louca de trabalhar 2 períodos, né? De estar indo para posse, geralmente eu vou no carro de manhã, eu vou orando, eu vou falando com Deus, né? E vou ali dirigindo, mas vou, ai, Senhor, abençoa meus filhos. Todos os dias eu tenho que, assim como eu tenho que falar com o Lucas que está lá longe, eu tenho que colocá-los, né, na presença de Deus. Então, a oração é o oxigênio nosso, né? E tem um texto que fala, ensina-nos a orar, né? Muitas vezes a gente não sabe mesmo orar, então a gente pede para Deus nos ensinar a orar, de acordo com a vontade dele mesmo, né? E aceitar. É aquele hino que eles cantam, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, né? Se a doença vir, ele é Deus, ele é soberano e ele tem o melhor para nós, né? Nós temos que orar e confiar, e saber que ele responde sim, não e espere, e saber esperar. Muitas vezes, porque nós somos ansiosos, né? Aí entra a ansiedade, né? Nós somos imediatistas, queremos as coisas de pronto, e muitas vezes Deus quer testar a nossa paciência, né? Falar, não vou dar agora não, vou dar mais para frente, né? Como a gente faz com as crianças. Não está merecendo, não. Vai ter que esperar um pouquinho. E é isso. Legal. Que nós possamos aprender a orar da maneira como Deus quer, né? Amém. Amém. E você falou, eu não sabia disso, Cleusa, que você falou, quando você ora, tem 3 respostas de Deus, sim, não e o espere. Olha só que interessante, né? Eu costumo falar para as pessoas, seja em terapia ou seja até evangelizando, que quando você pede e você não é atendido, para pegar aquilo que o Bruno falou, é porque você pediu mal, mas Deus, para mim, ele tem outras 3 respostas. É assim, se você pede e não é atendido, é porque você não precisa, porque Deus não deixa faltar nada que a gente precisa. É porque você não merece, e que vem ao encontro do que o Tércio falou, do povo não ser merecedor da misericórdia de Deus por estar cultuando outros deuses, ou porque a gente não está preparado. Não é hora, né? E aí entra no que você falou do espere. Então, eu costumo falar isso. Se você pede e você não é atendido, é porque você não precisa, porque Deus não vai deixar faltar nada que você precisa, é porque você não merece, ou porque você não está preparado ainda. Porque na hora certa, se for para ser atendido, Deus vai, né? Atender as suas orações, principalmente se você estiver orando certo, né, Tércio? Para a gente voltar para o que o Tercinho falou. Eu vi que a Tássia estava fazendo anotações aqui, então já vou chamar ela, né? Diga, minha amada. Ai, Tércio, que bênção de Deus, né? Que maravilha, cara. Tava anotando aqui, sim, as passagens, porque passou rapidinho, depois eu quero ler mais com calma, meditar mais com calma. E quando o Bruno falou e você repetiu a questão de quando pede, não recebe porque pede mal, Deus é tão maravilhoso porque Ele sabe que nossos pedidos são maus. Porque muitas vezes nossos pedidos eles são egoístas. Muitas vezes independente de qual seja o pedido, né? Porque a palavra de Deus ela é perfeita. A partir do momento que a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente conhece o Deus. E Ele, como é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós, né? Assim como nós queremos o melhor para nossos filhos. Então, quando nós, como os pais, ditamos algo para os nossos filhos, o que é para ser feito corretamente, e eles fazem aquilo corretamente, com certeza a gente vai, mesmo que eles não peçam, a gente vai presenteá-los, a gente vai dar o melhor para eles, né? E quando eles não andam conforme aquilo que determinamos, realmente não tem direito de obter nada. E assim é com Deus também, né?
é a questão de oração e nos aproxima dele, a intimidade. Porque realmente, como foi falado também, é que acaba virando algo muito robótico, né? Muito Pai Nosso que está no céu, as pessoas oram dessa forma, mas muitas vezes com o coração, com a mente longe, né? Mas essa é a realidade, a oração nos aproxima de Deus verdadeiramente, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e nós não sabemos o que é melhor. Então, quando a gente ora a palavra dele, que nem eu falei para o Tércio na segunda que eu tive essa experiência de acordar pela manhã e ser direcionada pelo Espírito a orar. Eu comecei a orar a palavra de Deus. E foi assim, foi algo sobrenatural. E quando a gente ora a palavra de Deus, a gente vive o sobrenatural durante aquele dia. Então, assim, foi algo muito maravilhoso. E gratidão, Tércio. Gratidão pela palavra de hoje, viu? É isso aí. Amém. Amém. Deixa eu ver, já pegar ela aqui no meio do caminho hoje. Suzete. Que a Suzete semana passada já falou, já se soltou. Hoje eu tenho certeza que ela tem o que falar também. Libera o áudio aí, minha irmã. Você tá sem áudio. Pronto. Oi. Diga, minha irmã. Então, eu faço as palavras da Deus e da taça minha. Geralmente a gente ora muito mecanicamente mesmo, né? E é bom quando a gente percebe que está orando mecanicamente, a gente cai em si e ora com fervor mesmo, falando com Deus mesmo. E pede as coisas com fervor. Eu já consegui muitas coisas com isso, porque mecanicamente todo mundo, acho que o povo ora mesmo, porque fica uma coisa monótona, todo dia, o Pai Nosso que estás no céu, aquela coisa. Então, você tem que procurar, numa hora dessa, cair em si e conversar com Deus. Mesmo que você pede para o Pai Nosso as coisas que você quer, você tem que pedir com muita fé, tem que se ligar nessas horas de oração, para não ficar essa coisa de, como diz a Tassi, robótica. É isso aí. Amém, minha irmã. Obrigado. A Cleusa e a Tassi já falou tudo, é isso daí mesmo. Porque se você pedir com fé e falar com ele, você com certeza alcança sim. Eu já alcancei coisas grandes, grandiosas. É porque o nosso Deus não é Deus de coisas pequenas, né? Não é coisa de coisas pequenas. Ele é grande, ele é coisas grandiosas mesmo. Mas se você pedir algo pequeno também, eu tenho certeza que ele vai te atender. Como diz a Tassi, ele atende todas as nossas vontades, desde que seja com fé e honestamente, né? É porque o pequeno na mão de Deus fica grande, né? Então, para ele não tem nada pequeno. Na mão de Deus é grandioso. Maravilha, minha irmã. Obrigado. O Bruno falou que quer usar uma metáfora. Manda a metáfora aí, Bruno. Dá uma de Jesus. Bora lá. Certo dia, estava vendo uma observação lá no céu, né? Aí Jesus, ele chegava para Deus e falava: Pai, tá vendo aquele filho, aquele servo lá na terra? Ele tá doente, ele vem há muito tempo orando, ele tá orando, tá clamando, tá pedindo para essa cura. Aí Deus fala para Jesus: tá bom, vai lá, manda um anjo e libera a cura para ele. Beleza, e assim se sucedeu, ele foi curado. Aí, observando também, ele viu que tinha uma pessoa que era temente a Deus, que estava passando por dificuldade, precisando de um emprego, de trabalho. E, aquele filho lá, aquele servo, ele está precisando de uma intervenção para arrumar um emprego, que as portas se abram. Ele está orando muito, está fazendo uma corrente de oração, uma campanha. Aí Deus fala: manda um anjo lá e abre essa porta de emprego para ele. Ok, e assim,
vários problemas eram trazidos e Deus falava, olha, vai, é um servo fiel, vai lá, manda um anjo. Só que aí houve algo que chamou atenção. Tinha uma pessoa que estava passando por várias dificuldades, tanto físicas quanto em diversas situações. Só que Jesus percebeu que ele não estava pedindo nada. Então ele fala, tá vendo aquele servo lá? Ele está passando por isso, por isso e por isso, só que ele só adora. Ele só consegue adorar, ele só adora, ele não pede nada. Aí Deus olha e fala, tô vendo, vai lá e dá tudo para ele. Aquilo que ele precisa, além do que ele precisa. Ele não mandou o anjo, mandou o próprio filho, vai e dá tudo. Pega o código aí. E ele deu, né? Deu. E tá dado. E tá dado. É só tomar posse, né? A Tássia usou um termo, intimidade, e quero usar outra metáfora em cima disso. Essa câmera tá travando um pouco. Deixa eu trocar aqui, peraí. Vamos lá. Ela usou o termo intimidade. E todo mundo, né, quando é criança, pede as coisas pro pai. Pai, posso pegar lá? Pega lá para mim. Só que quando vai crescer na adolescência, juventude, fase adulta, você tá na casa do seu pai, da sua mãe, você fica pedindo para pegar as coisas? Não. Não. Você vai lá e pega. Conforme você tem a intimidade com Deus e você entende que ele te fez imagem e semelhança e para dominar sobre todas as coisas e todas as coisas que foram feitas antes do sexto dia sobre essa terra, então tem coisas que é só você agir e ir lá pegar. Tomar posse, sabendo quem você é. A maioria das coisas, vamos dizer assim. Agora, a fé, quando aquilo que é impossível, que já não depende de você, você já esgotou todas as forças, aí sim, através da fé, Deus vai lá e vai fazer. Então, volta naquele código lá, aproveita. Peça sabedoria para Deus nas suas orações. Agradeça e adore. Amém. Esse código aí. Obrigado, Brunão. E aí o Marquinho, quando aparece na imagem, é porque a Alice está dando trégua para ele. Então já vou aproveitar e já dar a palavra para ele já. Diga aí, Marquito. Vai lá. Diga, meu irmão. Fala oi. Oiê. Fala. Você fala oi. Fala oi pra ela, Manuel. Oi, Alice. Oiê. Manda beijo pra ele. Manda um A. Oiê. Manda beijo. Hoje ela só quer dar oi, não quer mandar beijo, não. Deixa ela no quarto, peraí. Beleza. E aí, meu pastor? Quando você estava falando, eu estava lembrando uma passagem de Daniel. Diga. Ele estava falando da oração bíblica e tal, né? Olha que interessante, que nem ele fala assim, você acha que Deus já ia fazer ou não ia fazer, né? Independente dele. Daniel capítulo 9, olha o que ele fala. Dário, a partir do versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco coberto de cinzas. Olha a oração do cara, como que ele vai lá em Jeremias, que já tinha profetizado, e ele entende o tempo que ele está vivendo e fala assim, agora é o tempo. E a oração dele é tipo, Deus, o Senhor vai fazer. Eis-me aqui para fazer parte, né? Então, a oração dirigida de acordo com a palavra de Deus, né? Igual o Tércio falou, Deus ia fazer? Deus já não tinha profetizado para Jeremias que ia durar 70 anos? Daniel entendendo, conhecendo as escrituras, entendendo isso, a oração dele é de acordo, né? No ano que eu percebi que era o ano, eu me coloquei à disposição. Então, entender a vontade de Deus de acordo com a palavra dele, a gente não vai ficar fazendo pedidos, tipo, para nós, né?
aqueles pedidos que a gente fala assim, poxa, nunca recebo, a gente não está pedindo de acordo com a vontade de Deus, né? Você vê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus já tem o plano dele, ele tem tudo traçado já. Então não adianta a gente fazer nenhum pedido que vai contra aquilo que é a vontade dele, contra aquilo que ele já traçou, não vai dar. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges, e ele brinca no meio da oração e fala assim, me chega um irmão lá na igreja, fala, pastor, ora por mim que eu não aguento mais viver nesse perrengue. E não vai, as coisas não vai para frente. O pastor virou e falou assim para ele, meu irmão, eu não posso te amaldiçoar. Você quebrado, isso é uma bênção. Eu prego, a mensagem é uma bênção para você. Você quebrado, sua mulher te acha, seus filhos te acham. Você com dinheiro, você some, ninguém te acha. Seus filhos precisam do você, não te acha. Sua esposa precisa de um abraço, você não tá lá. Você, dinheiro na sua mãe é maldição, não é bênção. Como que eu posso orar para te amaldiçoar, meu irmão? Ser quebrado, isso é uma bênção. Então tem gente que é assim, né? Tem gente que só vai nos trancos e barrancos. O que que Deus vai abençoar para que ele perca aquilo que é o principal de Deus, né? A vida eterna, a salvação, a comunhão com Deus. A Então família. Deus tem os seus propósitos. E eu aprendo com Daniel isso daí que o Tércio falou, a oração pela Escritura, né? Saber o que Deus vai fazer e falar assim, Deus, estou aqui à disposição, me usa. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer, né? E é isso aí. Glória a Deus nos Deus, meu abençoe. irmão. Glória a Deus. A Tassi escreveu aqui perfeito. Assim, o Marquinho é o Marquinho também, né? Marquinho é sem palavra. E aí, como ele citou o livro de Daniel, eu não sei qual dos Rafas, ou se normalmente estão ambos, né? Mas eu sei que o Rafa é um apreciador do livro de Daniel, né? E aí, meu irmão e minha irmã, acredito que estejam os dois aí. Na paz, na graça? Estão aí? Rafas? O microfone está mutado. Aí. Opa. Então, estamos os dois aqui, viu, Emanuel? Ouvindo, nós não deu tempo de pegar toda a mensagem do Tercinho, mas assim a gente conseguiu ouvir bastante coisa e o Tercinho foi muito sábio, muito usado, né, pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem hoje falando a respeito da oração. E você pode ver, todo mundo falou algo sobre a oração. E, assim, citaram versículos diferentes, mas percebam que no final, né, parece que tudo se encontra. A oração, ela é uma bênção quando ela é feita da maneira correta, como o Tercinho bem disse, né, e vocês também disseram. Então, né, é aquela oração, né, tem gente que ora de forma mais fervorosa, tem gente que ora no silêncio, tem vários tipos e meios de orar e de falar com Deus, né? Tem gente que gosta de orar no quarto, na intimidade, tem gente que está orando muitas vezes dentro de um ônibus e você não está nem percebendo, né? A pessoa está ali de olho aberto, às vezes quieta, mas ela está com a mente, né? O pensamento elevado a Deus. E eu me lembrei de uma passagem também que eu gosto muito, que ela está em Crônicas, que diz que né, Deus falando ali para Salomão foi o homem mais sábio, mais inteligente né, que a Bíblia relata. Deus um dia chegou para ele e disse para ele pedir o que ele quisesse, que ele iria conceder. Ele pediu por sabedoria para que ele pudesse, né, governar o povo. E os versículos eles dizem, né, o Senhor apareceu, né, para Salomão à noite e ele fala assim para Salomão: ó, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, porém se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, independentemente das circunstâncias, seja ela boa ou ruim, independentemente daquilo que você está buscando, né? Se você está buscando para o reino de Deus,
Se muitas vezes você está buscando algo por um propósito, um sonho seu, nunca deixe de buscar, nunca deixe de orar. Mas ore sempre com sabedoria, com fé e, se possível, também com fervor, confiando que Deus ele pode fazer tudo por você, né? E ele pode fazer para você. Eu sei que muitas vezes nós pedimos, né? A gente sempre fala disso aqui. A gente pede mal e aí a gente acha que Deus tem que fazer por nós. E por que ele não faz? Porque pedimos mal. Muitas vezes a intenção que está no nosso coração, no nosso pensamento é boa, mas aquilo não vai ser bom para nós. É como o Marcos citou aí, desse irmão, né, que tinha que viver quebrado, porque vivendo dessa forma, a família estava com ele, estava perto, ele ia para a igreja, ele buscava Deus, e quando ele tinha dinheiro, ele sumia, ninguém achava ele, e se distanciava aí da presença de Deus. Então, muito boa a mensagem do Tercinho, né? Além de ter uma mensagem abençoada, eu nunca vi ninguém tocar uma guitarra como o Tercinho toca. Deus abençoe aí, Tercinho. E que Deus abençoe esse grupo. A gente percebe que o grupo está crescendo bastante, né? E não só em número de pessoas, mas você vê, né? Aí as irmãs que não falavam muito, né? O caso da Suzete. A Suzete deu uma palavra hoje aí que, puxa, de muita sabedoria. Glória a Deus. É isso aí, Suzete. Tá vendo? Deus opera grandes coisas aí no nosso meio e continua aí participando, porque você tem muita experiência de vida e muito ensinamento para passar para nós aqui. Glória a Deus. A Rafa quer falar alguma coisa, Rafa? Boa noite. Boa noite, minha irmã. É o Jornal Nacional, boa noite. Diga, minha irmã. Não, eu não tenho. Hoje eu não peguei muita. Eu estava fazendo uma coisa ou outra, mas falou muito comigo a mensagem, como sempre. E hoje eu não tenho nada para compartilhar. Mas que bom que você está aqui com a gente. A sua presença já engrandece o nosso encontro. A Tassi levantou a mão. Vou baixar a mãozinha dela aqui. Fala. Não, porque ouvindo as partilhas, veio na minha mente, estava procurando aqui na internet, está em Romanos 7, do 26 ao 27, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Perfeito, né? Uhum. Perfeito. Eu vou só corroborar o que o Rafa falou, e para você ver como a gente... O Tércio, além de tudo, ele é de uma humildade, né? E assim, mas eu aprendi que a gente tem que elogiar as pessoas quando elas são dignas de elogio. Toda honra e toda glória tem que ser sempre para Deus, para Jesus. O Rafa só falou um negócio que eu falei na segunda-feira, né, quando o Tércio esteve com a gente na clínica. Você ouve Jesus através da guitarra do Tércio. De tão conectado que ele está com o Espírito e o dom que ele tem no instrumento que ele toca, você percebe que o Espírito se manifesta não só através da vida dele, mas com o que ele tira de sonoridade do instrumento que ele toca, né? O Tércio, mas ele é um cristão de verdade mesmo, né? Ele é humilde, né? Ele por muitas vezes a gente precisa fazer esse movimento de diminuir o nosso ego, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Que diminua cada um de nós para que ele cresça. Mas a gente tem que saber elogiar e admirar as virtudes dos nossos irmãos, né? A Zelgma, então, só para corroborar, viu, Tarcinho? Sua guitarra fala ao coração de muitas pessoas, viu? Você é uma bênção, meu querido. Amém.
Objetivo sendo concluído. Aham. Tudo bom, Zé Alguma? Zé? Boa noite, Emanuel, tudo Boa bem? noite, minha irmã. Seja bem-vinda. É a primeira vez que você participa? É Segunda. segunda. Segunda, que bom. E aí, minha irmã? Está tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. A palavra falou falou no seu coração hoje, minha querida? Bastante, graças a Deus. É isso que a gente está precisando, né? De companhia, assim, porque não está fácil para ninguém, uma fase bastante difícil, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, mas, assim, o grupo ajuda bastante, graças a Deus. Eu agradeço a todos aí pelo carinho. Estou quietinha aqui porque vocês sabem que eu fico com as bebês aqui também. Mas, assim, edifica bastante e ajuda muito, graças a Deus. Que bom. Boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe grandemente a todos, tá? Amém. Obrigado, minha irmã. Oi, Emanuel. Oi, Kátia, é você mesmo. Eu queria falar assim, não adianta você pedir só nas horas que tá difícil as orações, você tem que pedir constantemente. Porque se você só pedir na hora que aperta o sapato ou quando você está com algum problema, não adianta, você tem que pedir constantemente. Uhum. É isso mesmo. Porque, na verdade, é assim, a nossa intimidade, quando vamos colocar a nossa intimidade com Deus, colocando isso num comparativo com um casamento. Quando se fala, né, lá quando a pessoa está casando, né, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Então, assim, tem muita gente que se relaciona com Deus em determinados momentos e não na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. E o relacionamento, né, de um casal, ele atravessa altos e baixos, coisas boas e ruins, saúde e doença, riqueza, pobreza. E o casal se une nas dificuldades, né? A probabilidade do relacionamento fortalecer nas dificuldades é maior. Mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser exatamente do jeito que você falou. Tem que ser em todos os momentos. Não tem, né? A gente tem que louvar a Deus sempre, em todas as ocasiões. Eu acho que foi o Marquinhos que falou falou de Jeremias. Eu fui buscar aqui o versículo de Jeremias 29:11 e eu queria compartilhar com vocês para a gente já ir meio que encerrando. Quem quiser falar alguma coisa mais é só levantar a mãozinha, tá? Eu queria compartilhar com vocês um pouco da sabedoria que tem no programa de recuperação dos 12 passos para adicção, tá? Porque é um programa espiritual e é um programa baseado em princípios bíblicos. O 11º passo da recuperação da adicção, ele fala exatamente assim: procuramos através de prece e meditação buscar o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e o poder de realizar essa vontade, né? Olha como isso é profundo, né? Buscamos através de prece e meditação buscar apenas o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós, né? E ter força e coragem para colocar a vontade dele em prática na nossa vida. Jeremias 29:11 fala, né? Por que a gente tem que buscar aí essa oração correta e essa oração bíblica, né? Que o Tércio falou, que o Marquinho acrescentou maravilhosamente, e o Rafa também, todo mundo hoje foi, realmente o Tércio inspirou as pessoas. Nesse versículo de Jeremias, fala, né, de que a gente tem que buscar os planos dele, porque é ele que sabe quais são os melhores planos para nós, né? O versículo fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, quando a gente ora corretamente, né, Tércio, para voltar para você poder finalizar,
Quando a gente ora corretamente, quando a gente ora a partir da vontade de Deus, devolvendo aquilo que já é o plano de Deus para as nossas vidas, para Ele, a nossa oração não só faz sentido, como ela vira essa oração correta que você veio trazer para a gente hoje, com tanta sabedoria. Então, obrigado, viu, meu irmão? Pela sua disponibilidade e por você compartilhar a forma como o Espírito se manifesta através da sua vida. Amém. Antes de concluir, tem algo bem específico aqui que eu queria compartilhar, que na verdade você e o Bruno tá aí ainda? Tá aqui. Ah, tá. Você e o Bruno vão lembrar, acredito eu. Logo, acho que o Bruno pregou a primeira vez e você foi a segunda, né, da célula. E eu não lembro se foi no comentário lá no Face do seu vídeo, se foi no dele, que eu compartilhei algo sobre orações que seriam feitas através de internet, através de WhatsApp, que iriam curar, né? E daquele tempo lá eu já estava, inclusive vai encaixar um pouquinho no que a Kátia falou, sobre oração, vamos usar a palavra, acho que continuamente, assim, né, alguns já sabem de algumas experiências que aconteceram aí, né, na minha vida e tal, a partir do momento que eu comecei a buscar, como qualquer um pode, né, e quando eu comentei aquilo lá no Face, lá falando sobre orações que, né, que seriam feitas pela internet, que poderiam curar, quinta-feira passada, eu cheguei em casa do ensaio que teve na igreja e um amigo meu mandou uma mensagem, era acho que em torno de 23h30, uma coisa assim, era bem tarde já, eu nem sei por que eu abri o WhatsApp naquele momento, e aí ele falou assim pra mim, mano, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, e você? Ele falou assim, cara, eu tô com suspeita de Covid, tô com três sintomas, eu tô com perda nossa, esqueci o nome agora da... Paladar. E paladar, Deus abençoe. Tô com perda de paladar, tô com uma dor de cabeça que tá desde segunda, e tô com ânsia de vômito também. E aí eu falei assim, mano, eu creio que é possível, né? Já tinha feito algumas orações por WhatsApp, assim, e até então não tinha nada acontecido. E eu falei, vamos orar, mano. E aí eu lembro que eu chamei a Tatiana pra orar, aí eu gravei um áudio, falei assim, Jô, o nome dele é Jonathan, nós vamos orar aqui, coloca a mão no seu coração aí, a gente crê que é possível. E a gente fez a oração, orando. Né? Aí ele demorou um pouquinho para visualizar até, falei assim, eu respondi embaixo, falei assim, cara, seja sincero, se melhorou uma coisa ou não. E aí ele demorou para responder, daqui passou 5 minutos, ele respondeu, ele falou, cara, curou. E aí eu falei assim, nossa, mano, sério? Eu falei assim, cara, curou, mano, eu tava com uma dor de cabeça desde segunda, isso era numa quinta, era direto, ele falou que não parou. E aí eu falei, cara, beleza, vamos analisar. Aí na sexta, ele falou que já tinha voltado a comer normal, o paladar dele voltou ao normal, ele não estava tendo mais ânsia e agora, hoje eu falei com ele e assim, passou. Né? Tipo, aqueles 3 sintomas que ele estava e ele estava realmente se sentindo muito mal, ele simplesmente sentiu a dor passar. E na hora eu lembrei dessa minha perseverança, né, a respeito desse tema particularmente dizendo, e o que a Kátia disse foi muito importante, porque quando tem um trechinho lá que acredito que é muito famoso, né, que a gente fala quando o Jesus fala o seguinte, porventura achará fé quando o Filho do Homem retornar à Terra? Né, a gente às vezes vê esse versículo de uma forma isolada e a gente generaliza. Só que se você olhar o contexto, está lá em Lucas 18, e o contexto, os versículos atrás, Jesus inicia o versículo falando, os homens devem orar, as pessoas, né, devem orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta a parábola da viúva que vai lá pedir justiça pro rei lá, né, seja lá o que for. Ou seja, a insistência dela faz com que ele atenda, falando, nossa, a mulher fica me enchendo no saco aqui, eu vou atender ela.
E o que Jesus no ensinamento, ele fala assim, porventura Deus, né? Deus não é o homem mau. Deus, por outro lado, é o homem bom. Ele também vai dar, se nós insistirmos na nossa oração, né? É necessário a persistência, o ensino ali é persistência. E Jesus conclui exatamente com isso. Quando ele fala, porventura achar fé, a fé que ele está falando é em relação a essa fé, que é a oração persistente, que ele persevera, que ele não desiste da justiça que seja feita. Então, diante dessa análise aqui, eu queria fazer, né, a gente já está passando um pouquinho do horário aí, mas nós aplicarmos, talvez agora, fazendo numa primeira camada, abrir aqui bem rápido, algo bem simples, para nós orarmos. Se alguém aqui tiver com alguma dor, nós orarmos aqui. Se não tiver, a gente lembrar que se tem alguém, para nós entrarmos em oração e, se for possível, checar agora mesmo se a pessoa vai ser curada ou não. Vamos fazer um teste aí, colocar nossa fé em ação. O que vocês acham? Colocar em prática já. Alguém aí tem? Alguém que gostaria de colocar nessa oração específico? A Tassi? O Bruno... A Tati tá com uma dor aqui no osso da cervical faz dias, cara. E a Tassi? Cara, minha mãe. A mãe da Tassi também tá passando grandes dificuldades. Quem falou que tá com dor na cervical? Minha esposa. Sua esposa, ela tá aí? Ela tá lá embaixo dormindo com o bebê. Tá, se a gente fizer uma oração, você consegue certificar se ela vai sentir alguma melhora ou não? Sim, acorda ela lá. Beleza, vamos agir. Vamos fazer uma oração bem simples aqui, normalmente eu faço também, e crer. Vamos testar, vamos praticar a nossa fé aí. Amém? Glória a Deus, manda bala. Vamos lá, um de cada vez. Vamos lá, a esposa do Bruno, qual que é o nome dela mesmo, Bruno? Tatiana, nossa, bem diferente do que da minha, né? Beleza, vamos orar então. Fecha os olhos aí. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós ordenamos agora que a dor que a Tatiana está tendo na cervical, deixa. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós cremos que mesmo através da internet, mesmo através de um computador, é possível. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui, está com cada um de nós aqui, está com a Tatiana lá. No nome de Jesus, nós ordenamos agora que essa dor vá embora. Espírito de enfermidade, deixa no nome de Jesus. Vai lá, Brunão. Amém. Olá, já volto. Pode ir lá. Enquanto o Bruno vai lá, dá para fazer a para a mãe da Tassi? Dá. Seria legal se a Tassi conseguisse certificar também. Você consegue, Tassi? Eu tô usando o celular da Sofia aqui, tô chamando ela. Então tá bom. Então vai lá, Tercião. Intercede, meu irmão. Vamos lá. Qual que é o nome dela, Tassi? Fátima. Ela tá com o que mesmo que eu já esqueci? Nossa. Reumatismo, tá muito atacado. Cromatismo? Reumatismo. Tá, vamos orar então. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós declaramos agora que esse reumatismo seja anulado. Nós anulamos pela fé, nós anulamos, Espírito Santo, no nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade deixe agora, ainda Tassi. No nome de Jesus, nós cremos no poder da oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, dá até um calor. Meu Deus. Agora vamos esperar as respostas. Aqui, a Zelgma escreveu: Tércio, você é abençoado. Deus usa aqueles que amam seu próximo de coração. Sabe da admiração e gratidão que sinto por você e a Tatinha. Na verdade, eu vou, enquanto não chegam as respostas, eu vou dar um testemunho aqui. Segunda-feira a gente foi na clínica de Amparo levar a palavra e o Tércio viu um irmãozinho que estava mancando, sofreu um acidente de moto, né? E ele tá com o pé deformado depois do acidente. E o Tércio tem esse dom, né? Ele apontou pro irmãozinho e falou: Emanuel, teria como eu fazer uma oração pelo irmão, né, Beto? E eu chamei, eles conversaram e o Tércio orou por ele também. E eu tenho certeza que eu ouvi você falando, Tércio, para ele, que algumas orações têm
ação imediata, né? Mas Isso. outras, não que demoram. São progressivas. Exatamente. Você tem, por exemplo, a oração do cego que Jesus orou duas, acho que você ouviu falando isso daí, né? Jesus, o próprio Filho de Deus, orou 2 vezes por um cego, né? Quando ele ora pela primeira vez e o cara fala, veja como árvores andando. E aí ele ora de novo, né? É um ensinamento de uma oração progressiva. E tem a oração lá dos 10, né? Dos 10 leprosos, que um voltou, mas é dito que eles foram curados durante o caminho, né? Que eles vão lá, apresentem ao sacerdote, e durante o caminho eles são curados e aí um deles percebe e volta, né? Então é uma oração progressiva, né? De cura progressiva. O Bruno já tem a resposta. Mano, só vou conseguir responder mais tarde. Se acordei ela olhou assim e voltou a dormir de novo. Mas não reclamou, deve estar bom depois, mas depois eu confirmo lá. A Suzete quer... Tércio, agora você vai ser ousado, meu irmão. Porque a Suzete pediu para orar pela netinha dela. Como que é o nome da sua neta, Suzete? É Bárbara Bianca, ela vai tirar um nódulo do seio amanhã. Bianca? Bárbara Bianca. Bárbara Bianca. É. Vai operar amanhã, meu irmão. Vai lá. Amém, vamos lá. Espírito Santo, no nome de Jesus nós cremos no teu agir. Cremos no teu agir, Espírito Santo, que você vai abençoar essa cirurgia que vai ser feita na Bárbara Bianca. Nós cremos, Espírito Santo, nas tuas mãos estendidas sobre aquela vida. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e nós declaramos toda a cura, Senhor, toda a cura o mais rápido possível, Senhor, desse módulo que ela vai arrancar do seio. E nós queremos, inclusive, Pai, ser ousados em clamar agora para que esse módulo saia da vida dela no nome de Jesus e que nós possamos ter uma notícia amanhã de que ela nem vai precisar fazer essa cirurgia porque ela já está curada. Nós queremos crer com toda a nossa fé, Espírito Santo, de que é possível. No nome de Jesus eu declaro que esse módulo saia agora, no nome de Jesus. Anulamos toda a ação desse câncer, no nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus, agora, irmão, segura, porque agora quem pediu foi a Zelgma. Deixa eu colocar meu note na bateria que tá caindo. Vai virar vigília. Fica tranquilo. A Zelgma tá pedindo que orem por ela, pela família dela. Tá passando por uma depressão. E muita gente não leva a sério a depressão, né? A depressão é um mal aí que acomete muitas e muitas pessoas, né? E que ela também está precisando aí de uma intercessão sua aí através de oração, viu, Tércio? Para esse período que ela está atravessando de depressão. A Zelgma. Amém. Vamos orar também. Ai, Espírito Santo, como eu gosto de falar sobre esse assunto, não devido... Claro que a dor das pessoas é difícil de imaginar, mas como eu gosto de dizer que a depressão não é mais forte do que você, Deus. A depressão não é mais forte do que você. Não tem nada que é mais forte do que você. A dor mais profunda que o ser humano pode sentir, ela não é mais forte do que a tua palavra, do que a tua presença, Espírito Santo. Por isso eu creio, Espírito, eu creio que quando você disse, Jesus, lá a respeito de que aqueles que estavam cansados e oprimidos que viessem a ti, o Senhor lhe daria um fardo suave e um jugo leve. Jugo suave e um fardo leve. Nós cremos, Jesus, que o que você estava dizendo ali era que você nos daria algo para nós que na verdade tinha a ver com negar-se a si mesmo. Então eu creio, Espírito Santo, que quando nós nos negamos, a tua presença aumenta. Quando nós nos entregamos a ti, nosso eu deixa de existir.
Por isso nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor pode tocar agora na vida da Zelma. Espírito Santo, nós cremos que essa dor que ela está sentindo, os familiares estão sentindo essas lutas, Espírito, podem e vão agora no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida da Zelma a tua liberdade, Espírito Santo. Declaramos sobre a vida dela, Espírito, a tua cura, Espírito. Nós cremos que você é muito maior, muito mais poderoso do que a depressão que tira a vida de muitas pessoas. Por isso, nós cremos que essa vida que o Senhor, inclusive, o Senhor na verdade já tirou a nossa vida, porque o Senhor nos deu a tua vida, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus, nós declaramos a tua presença, Espírito Santo, sobre a vida da Zelma, sobre a vida da família, de cada um dos membros da vida dela. Nós cremos no teu consolo, Espírito Santo, e na tua ajuda na vida dela. No nome de Jesus, declaramos toda a sorte de bênção, Senhor, sobre a vida da Zelma. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, tá esquentando. Marquinho, é verdade, Tércio. O Marquinho lembrou aqui, ó. O Jorge. Exatamente, o seu Jorge. Dona Neuza já está em recuperação em casa, mas o seu Jorge continua hospitalizado. Então, acredito que seria fechar com chave de ouro, né, Marquinho? Obrigado por ter lembrado, tá? Então, Tércio, você com o poder que você tem de intimidade e de oração, que você faça essa última oração aí em nome e intercedendo pela vida do seu Jorge também. Amém. Vamos lá. Espírito Santo, como é doce a tua presença. Meu coração queima nesse exato momento da tua presença está queimando em nossos corações. Eu sinto que estamos unidos e sinto que nós podemos, através da oração, Espírito, clamar pela vida do seu Jorge, para que ele possa ser restaurado agora, Espírito Santo. Nós cremos em boas notícias da vida dele agora. Nós anulamos toda a infecção, todo o problema que ele possa estar tendo no hospital, Espírito. Nós cremos na tua cura, Senhor. Toca agora, nós anulamos no nome de Jesus qualquer sintoma de Covid, qualquer sintoma de H1N1. Nós anulamos, declaramos a tua cura, Senhor. Nós declaramos que todo espírito de enfermidade o deixe agora no nome de Jesus. Nós cremos com todo o nosso coração, com toda a nossa fé. Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. 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 Olha, vamos lá, para a gente encerrar. O Tércio veio ministrar uma palavra sobre oração e olha o que virou a célula, né? Virou. E aí eu lembrei, Tércio, foi quando você fez esse comentário, foi na segunda célula que a gente fez. Então, que maravilha que é a gente ter essa fé que não tem distância ou não tem isolamento social que nos impeça de viver ela e que nos impeça de clamar pelo poder do Espírito Santo para interceder pela vida, pela saúde das pessoas e ter uma pessoa abençoada como você no nosso meio, que tem esse dom, né? Obrigado de coração, viu, meu irmão, não só pela palavra que você trouxe, mas pelas orações, por tudo que o Espírito manifesta através da sua vida. E para encerrar, queria que você escolhesse o próximo ou a próxima ministradora para a semana que vem. E agora? Eu não sei quem eu não lembro sem ser da última. Que foi a... Foi a Tassi. Não, foi a Cleusa. A Cleusa. Quem que faz tempo aí que não... Então tá bom, já que você quer uma... mais fácil, dá uma ajuda aí. Vou dar uma ajuda para você. Como o Bruno foi desobediente, você falou de obediência semana passada, essa semana você falou sobre obediência, né? E a vida cristã exige obediência, e o Bruno foi desobediente e não participou da célula semana passada.
Então, eu acho que ele tem que ser o ministrador da semana que vem para compensar a desobediência que ele teve na semana passada. Tá vendo? Concorda? Desfrute. Descanso Aceita, não é que Bruno? é desfrute. Tava desfrutando do descanso. Tá certo. Fechou. Vocês querem no nível easy ou no nível hard? O que o Espírito mandar, irmão. Tocar o terror? Vamos lá. Eu vou pedir... Ô Zé Alguma, tem como você acionar o seu vídeo para a gente poder tirar a foto da célula? Deixa eu me recompor aqui, que eu tô deitada com as bebês, mas eu vou vir para a sala. Aham. E eu, Kátia, você tá na escuridão, mulher, vem pra luz. Isso aí na foto, meu. Ai, ai. Vamos lá, só esperar a Zélgima, a gente faz a foto. Deixa eu passar um perfume. Eu tô toda Não importa. descabelada. Vai lá. E vamos lá, pessoal? 1, 2, 3. Glória. Brunão, então já que você vai ser o ministrador da próxima semana, encerra para a gente hoje aí com uma oração para a gente finalizar com chave de ouro nossa célula. Fechou. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos em comunhão e união. Agradecemos pelo mover que o seu Espírito fez aqui nesta noite, trazendo cura, libertação, e sabemos que isso é apenas o princípio de algo muito maior que está por vir, Pai. Que essa palavra que foi ministrada hoje, ela possa germinar em nosso coração e produzir frutos, e frutos que venham para a honra e glória do teu nome. Nos dê uma boa noite de sono, que podemos descansar, desfrutar do descanso, para que renovemos a nossa energia para o dia de amanhã. Que possamos estar sensível à voz do teu Espírito Santo, para que a tua vontade se cumpra através das nossas vidas. Nos dê bons sonhos, proteja nossas famílias, e assim te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado mais uma vez de coração, Tércio, não só pela palavra, mas por todo esse movimento de oração que você fez hoje. E eu ia falar, o Tércio queria, né, ele falou para a gente ter respostas. Eu não sei se a Tassi tem já da mãe dela, mas se todo caso não tiver, postem no grupo. Tem, Tassi? Então, ela falou que ela está deitada quase dormindo, mas ela está com pouca dor ainda, mas ela crê que vai passar. Em nome de Jesus. Amém. E para aqueles que tiveram oração, ou, por exemplo, a Suzete, que a neta vai operar amanhã, postem no grupo. Quem tiver alguma resposta, porque eu tenho certeza absoluta que a oração, como o Tércio disse, é poderosa e mesmo pela internet o Espírito Santo opera e vai fazer milagres. Então, meus irmãos, meus queridos, Deus abençoe e obrigado. Diga, fala, Bruno. Gostaria de propor um desafio aqui. Quem gosta de desafio? Eu adoro. É um desafio simples, que tem a ver com o transbordo. O que é esse transbordo? Desde já, você já vai preparar e convidar uma pessoa para estar com você aqui na semana que vem. Você vai falar do aplicativo para ela. Vamos ao Google Meet na semana que vem. Ao longo da semana, a gente vai falar no grupo lá. Mas é bem simples. Mas você vai trazer mais uma pessoa para participar com você. Hoje estamos em 9, invariavelmente seguindo esse ritmo, vai ter 18 na semana que vem. Quem aceita esse desafio? Adorei. Vai ter 20, não vai ter 18. Vai ter 20. Então Apenas um. Não se preocupe em 10, é um só. Vamos trazer. Fechou. Então é isso aí. Obrigado pelo desafio, obrigado, Tércio. Obrigado, meus irmãos, por esse momento precioso que passamos juntos.
Um resto de semana abençoado para todos e que, mais uma vez, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite.